Olha, hoje tenho aqui um bloco novo, Nuno. Vou estreá-lo contigo. Na última entrevista que eu fiz, este é um bloco para descontrair um bocadinho. Eu tinha feito um bloco de perguntas sim ou não ao meu convidado anterior. Eu hoje inventei um bloco novo para ti, eh, que lhe chamei Sim. Se fosses Deus, o que é que tu fazias em relação às aulas de grupo? Se eu fosse Deus, o que é que eu faria em relação às aulas de grupo? Ora bem, as aulas de grupo é dos temas, se calhar, mais polémicos que podemos abordar dentro do fitness. Por isso é que eu te perguntei, não? Ora bem, deixa-me só tentar fazer aqui, se me permites, um enquadramento da sensação que eu tenho das aulas de grupo, como como elas eram enquadradas e como elas estão enquadradas. Uhum. Quando eu comecei a dar aulas de grupo, era difícil para mim, porque, como eu te disse, eu sempre estive. Vamos estar sem rodeios aqui. O meu handicap grande é a comunicação, Uhum. ok? É o fazer passar as coisas a algum público, há um público que é fácil eu chegar a ele. A maior parte do público é-me difícil chegar e é um problema que eu sei que tenho, é um handicap que eu tenho e tenho vindo a melhorar bastante. Ainda não cheguei ao suficiente para mim, mas tenho tentado vir a melhorar bastante. E numa altura inicial, mais violenta era para mim isso, porque eu tinha que dissociar toda aquela minha parte em que eu fui formatado desde miúdo. Eu comecei com 3 anos no Futebol Clube do Porto a nadar, entrei na minha primeira prova com 5 anos, deixei a natação aos 11 anos e ingressei no polo aquático. Em 91 eu fui campeão nacional de juvenis, júniores e séniores, portanto eu era juvenil, já jogava na equipa absoluta, portanto eu fui sempre muito massacrado a nível de competição e tudo direcionado para a eficácia. Ou seja, o modo de comunicação comigo não era um modo de comunicação que desse uma janela de ok, vamos aliviar aqui a pressão, vamos relaxar um bocado, vamos desanuviar. Não, era tudo focado na eficácia e no resultado final. Acrescido à parte em que eu achava que isso não era suficiente e decidi, por ter uma vida, graças a Deus e felizmente dada pelos meus pais, sempre bastante folgada, e eu tinha necessidade de ainda ter mais algum desconforto na minha vida. E por isso mal acabei o 12º ano, ainda não tinha os 18 anos e já estava lá em cima em Lamego, no Centro de Instrução de Operações Especiais. Portanto, eu ainda mais me vincaram a essa situação. O que levou, quando eu ingressei no fitness, a não saber como é que havia de lidar muito bem com algumas situações, em que, para mim, o que era solicitar, às vezes nem sequer era necessário pedir para eu executar, para eu fazer, para eu dar o meu melhor sempre. Uhum. E tentar passar isso às pessoas, porque o empenho que eu colocava na criação de uma aula, o dinheiro que eu investi para conseguir criar aulas sempre o melhor possível para as pessoas que estavam à minha frente, depois era inglório quem estava à minha frente não dar o valor a isso, e a única retribuição que eu gostava era que dessem o melhor que tinham naquela altura. Podia não ser todos os dias, como é óbvio, nem toda a gente está disposta todos os dias a dar o seu melhor, mas pelo menos haver ali uma situação que me permitisse ter esse revenue. Portanto, antigamente era mais fácil porque as pessoas que estavam nos ginásios estavam no ginásio porque queriam estar no ginásio e eram as pessoas que procuravam o ginásio. Portanto, era muito fácil dar aulas de grupo. E se eu tivesse alguma facilidade de comunicação como tenho agora nessa altura, epá, certeza que as coisas tinham corrido bastante melhor do que o que correram. Correram bem, ou coisas que não correram tão bem, mas se calhar as que não correram tão bem tinham sido mais tranquilas. Em relação aos dias de hoje, epá, como tu sabes, e é mesmo sem rodeios, 90% das pessoas que estão no ginásio não são as pessoas que procuram um ginásio. É o ginásio que procura as pessoas
e não tem que ser de uma forma direta ou indireta. Portanto, as pessoas aparecem dentro do ginásio por uma publicidade, por um fomento do culto do corpo, do aliviar o stress. Portanto, as pessoas entram dentro do ginásio às vezes e nem sabem porque é que estão lá dentro. E depois já lá estarem dentro, têm que fazer aquilo que existe. E dar uma aula a pessoas dentro dessa envoltura às vezes é muito difícil. E se fosses Deus, o que é que fazias então, Nuno? Para O que é resolver que eu esse fazia? problema? Se eu fosse Deus, para tentar resolver esse problema, começava se calhar por explicar bem, delinear bem todos os guidelines que cada uma das aulas, eu acho que falta um bocadinho isso ao ginásio, mas é sem rodeios. Cada um dos guidelines que uma aula e os objetivos que a aula realmente tem. E capacitar todos os instrutores que vão dar essa aula para isso. Okay. Portanto, o que não falta é um leque de aulas, todas com características diferentes. Não podemos dar nomes diferentes, todos, ou uma mesma aula que as pessoas estão formatadas, quem as dá, para as fazer. Sim. Ou seja, temos que diversificar realmente o que é as aulas, ok? Para as pessoas se poderem enquadrar nelas e depois não terem surpresas, nem nós depois termos situações menos confortáveis de ter ali pessoas que querem fazer e outras que não querem fazer. Portanto, dotar os nossos profissionais realmente de um know-how e de uma experiência para que já sabem que vão para aquela aula, é aquilo que têm que dar, quer se goste, quer não se goste, e os ginásios, dotarem os ginásios de um leque realmente variado de aulas, mas as aulas eu não posso chamar um circuito funcional ou um treino em circuito. Um circuito funcional é uma coisa, um treino em circuito é outra. Uhum. E às vezes, só nestes dois casos, há logo ali, é a mesma coisa. Para a maior parte do pessoal, um treino em circuito e um circuito funcional é a mesma coisa. E são muito diferentes. Ok. Nuno, se fosses Deus, o que é que tu fazias em relação aos instrutores recém-formados? Aos instrutores recentemente formados. Ora bem, o recentemente formados vai um passo grande. É tentar perceber o que é que realmente, isto é exatamente como o pessoal que nos chega ao ginásio. Nós temos que fazer uma avaliação e perceber em que situação é que eles estão, em que grau é que eles estão de mobilidade, de amplitudes de movimento, de coordenação, de percepção de esforço. Portanto, se eu tiver sabes que eu estive ligado à formação há alguns anos e isso deu-me também uma bagagem grande nesse nível. Infelizmente, o pessoal, inicialmente, vai às formações quase só para dizer que tem a formação e depois está atento àquela parte que é biblioteca de exercícios e o pessoal nessa parte levanta todo ali a orelhita, como se costuma dizer, e está atento. E aquela parte mais importante, que é a parte de como é que se chega àquele leque de exercícios, que em vez de ficarmos a saber, tipo, 40 exercícios, conseguimos ficar capacitados para criar 100 exercícios, o pessoal não liga nenhuma a isso. Portanto, os instrutores recentemente formados, é sempre uma incógnita, porque há pessoal que está nisto por necessidade e há pessoal que está nisto porque gosta. E às vezes o pessoal que está nisto por necessidade tem ali inicialmente um input bastante grande e ali um know-how bastante superior, mas quem gosta realmente disto às vezes pode estar um bocadinho para trás, mas vai ter uma margem de progressão muito maior. Portanto, é sempre difícil dizer o que é que eu fazia. Aquilo que eu fazia era aconselhar, se calhar, o caminho que eu segui. O caminho que eu sempre segui dentro da área do fitness foi a minha primeira paixão foi o cycling. E eu, quando comecei no cycling em 2004, no Homes Place, foi com o RPM. Não era, eu tive o programa ativo 11 anos, da RPM, e foi o que me fomentou o gosto por o indoor cycling. A seguir, o gosto era tão grande que eu disse sempre que gostava de ser uma referência a nível nacional do cycling. E então
eu foquei-me durante 1 ano e meio, mais ou menos, em tudo o que era, mas só aquilo. Só aquilo. Única e exclusivamente aquilo. A parte de musculação nunca deixei. Agora, não havia cá body isto, body aquilo, treino disto, treino daquilo, zero. Era o cycling, era aquilo. E foi assim que eu consegui criar uma estrutura ali à minha volta, fazendo as formações todas da Schwinn, fiz a formação da Spinning, ainda não havia cá Masters da Spinning, neste momento atualmente da Spinning é o Dino Pedras e o Pedro Maia. Na altura eu fiz a formação com o Ambrosini, um italiano que veio cá para dar formação ao Dino Pedras e ao Pedro Maia, para se tornarem os Master Instructors. Eu salvo erro, isto foi no ano 2004, 2005. E nesse mesmo ano também fiz a formação da Schwinn. É para tu veres que eu abrangi sempre tudo, aquilo que eu queria fazer, tudo que fosse relacionado com aquela área eu fazia. E é esse conselho que eu dou. E muitos conselhos eu dei a pessoal que agora estão, são uma referência, têm uma evolução que muito me orgulha e muito me agrada. Posso dar o nome de dois, o Daniel Santos e o Miguel Sá Guimarães, e na altura eu lembro-me que sempre lhes disse, eles são novos, têm aquela imagem, têm aquela vontade, é muito apelativo sempre a Les Miles, é o Body Attack, o Body Combat, o Body Balance, aquela situação toda. Eu disse, calma, vejam aquilo que querem, meu. Centrem-se por um caminho, relaxem nesse caminho, explorem tudo o que há nesse caminho, experienciem tudo, tentem tudo, provem tudo desse caminho. E só depois é que vão para o outro. Porque isto agora, um dia gostar do body balance, do outro dia já não é o body balance que eu quero, é o body pump. Não, o body pump não é o que interessa, agora é o crossfit. Não é o que... Estás a perceber? Isso tudo não... Ou seja, basicamente aconselhas a que os recém-formados se especializem em determinadas áreas. Exatamente. Ok. Exatamente. Em relação aos instrutores séniores, Nuno, se fosses Deus, o que é que tu fazias em relação a pessoas com mais experiência, mais anos? Eu pergunto isto porque agora talvez menos, mas ainda há um estigma muito grande neste meio em relação a instrutores mais velhos, que supostamente são aqueles que têm mais experiência, mas pela questão da idade, muitas vezes, aliás, tive aqui um caso num podcast do Alexandre Pinto, que teve que emigrar para outro país porque não arranjava emprego em Portugal. Qual era, se fosses Deus, o que é que tu fazias em relação aos instrutores séniores? Em relação aos instrutores séniores, eu começava só por abordar de uma forma rápida uma parte menos boa e depois toda a parte boa que tem os instrutores séniores. Uma parte menos boa, em que eu faço meia culpa, é o que eu te disse, é a facilidade de chegar ao público de hoje de comunicação, que é completamente diferente do que era antigamente, e nós nesse aspecto temos que nos atualizar. Isto é quase como as baratas. Isto não é os mais fortes, é quem se adapta melhor. E eu realmente tive que entender que ou me adaptava ou tinha que saltar fora. E estou-me a tentar adaptar. É o conselho que eu dou aos instrutores séniores. Vão-se adaptando principalmente na parte da comunicação, porque o resto eles já lá têm tudo. Imagem. Eu tenho 46 anos. Eu olho para o lado e não é por ser melhor ou pior que os outros. Eu não sei o que é que eles fazem hoje em dia. Muito sinceramente, eu não sei o que é que o pessoal anda a fazer. Onde é que eles têm a cabeça hoje em dia? Muito sinceramente. Eu olho para ti e é igual. Todos os instrutores séniores são uma mais-valia em tudo. Só têm que evoluir em determinadas áreas relativamente fáceis, que é que aquele pessoal novo hoje tem. É aquela facilidade de ginga, como se costuma dizer, no bom sentido, em alguns casos, no mau sentido, noutros. Mas, na minha opinião, os instrutores séniores têm que estar presentes em todo o lado, por a experiência, por a confiança que criam nas pessoas, porque isto é assim, quando corre tudo bem, é o Joaquinzinho que é um puto engraçado, o gajo anima bastante, o gajo é interessado, é coisa, mas quando começa a doer e as pessoas querem realmente aquele resultado, querem realmente sair daquele buraco, querem dar a volta àquela lesão, não é de certeza ao Joaquim que é um gajo porreiro, ou que é um gajo engraçado, que tem
100 mil seguidores no Instagram e é porreiro eu até aparecer numas fotografias com ele. Epá, não é? Vai ser ao João, epá, vai ser aí um monte de pessoal com outro tipo de experiência que eles sabem que podem se colocar à vontade nas mãos das pessoas. Portanto, é uma mais-valia, não é o ginásio deve ser equilibrado, deve haver uma pirâmide em que deve haver um equilíbrio de instrutores júniores, séniores e aqueles veteranos. Epá, e os veteranos têm que existir sempre no ginásio. Para mim, para haver sucesso e resultado. Se fosses Deus, Nuno, colocavas sempre uma equipa de instrutores mais experientes em todos os ginásios, certo? Sempre, sempre, sem dúvida. Agora, esta pergunta, Nuno, diz-me uma coisa, se tu fosses Deus, agora tenta condensar um bocadinho para fazermos estas 5 para depois passar. Se fosses Deus, o que é que tu fazias com os alunos que não respeitam as orientações dos professores? Há uns anos atrás, é aquela incapacidade que eu tinha de gerir a situação em que eu não compreendia como é que eu investi tanto tempo, tanto dinheiro, e antigamente as formações não haviam formações aqui no Porto, aqui no Norte. As formações eram todas em Lisboa. Portanto, eu tinha que me deslocar para Lisboa, tinha que pagar a viagem da deslocação, tinha que pagar a estadia e tinha que pagar a formação. E na altura, sem conhecer praticamente ninguém. Portanto, para receber esse know-how, o investimento que eu fazia, o tempo que eu perdia, custava-me bastante e às vezes não lidava, acredito, da melhor forma com a não retribuição de uma forma constante das pessoas das aulas. Consegui criar ali uns núcleos à minha volta que me deram algum sucesso que ainda tenho hoje, mas também criei bastantes dissabores por atitudes na altura menos corretas, eu admito perfeitamente da minha parte, mas que é como se costuma dizer, nós temos razão até um determinado ponto, depois a partir de um determinado ponto fica aquele limbo do saber lidar depois com a situação ou não. Portanto, aqueles alunos que não cumprem, neste momento, no meu dia de hoje, tenho muitos alunos que não cumprem, é aquilo que eu costumo dizer. Isto não é só dizer que vamos às aulas do Portela, que é porreiro, tenho que fazer a aula do Portela, porque vir à minha aula toda a gente vem. Fazer a minha aula é que já é uma coisa mais complicada, mas permite tudo, desde atenderem telemóveis, falarem para o lado, isto para aquilo, daquilo para aquilo outro. Hoje em dia posso-te garantir, permito tudo. Agora, há outros mecanismos que uso para que as pessoas percebam que se estão enquadradas e gostam daquela dinâmica, se sentem confortáveis ou não. Mas se fosses Deus, Nuno, era tudo na linha e não há cá desvios para ninguém, não é? Não há desvios para ninguém, tudo perfeitamente na linha, porque há instrutores para tudo. Eu, sinceramente, para perder tempo não vale a pena, porque custa muito perder tempo com pessoal que não está ali para aquilo. Por isso é que eu digo, as aulas são aquelas, a estrutura da aula é aquela, as pessoas sabem para o que vão, não vale a pena fazer filme. Ok, Nuno, a última é, para mim, eu acho que é a mais difícil de todas. Vamos ver se consegues responder com alguma facilidade. Se tu fosses Deus, Nuno, o que é que tu fazias numa sala de treino cheia de modelos da Victoria's Secret? Fica complicado, porque se eles já são modelos da Victoria's Secret, era difícil melhorar as coisas, não é? Embora, atenção, que muito modelo da Victoria's Secret, aquilo é tudo muito, estás a ver, é muito jogo de luz, combina que o estúdio tivesse aquela média luz, que tivesse aquele espelho com aquele ângulo, que, estás a ver, pronto. Mas de qualquer forma, onde tu queres chegar, é uma questão, é o que eu te digo, é uma questão de adaptação, de equilibrar bem aquela pirâmide que eu te disse, e se calhar, se a dinâmica do ginásio fosse essa, a pirâmide, como é óbvio, tinha que ser muito mais alargada na base, com aquele instrutor de acordo com a Victoria's Secret, não é? Mas sempre sem tirar o cume da base. Agora, para mim ou se junta a base e se alarga um bocadinho o topo, ou então
alarga-se bastante. Isto depende da dinâmica do tipo de ginásio, do sítio onde o ginásio está localizado, das expectativas que a pessoa que investiu e abriu o ginásio tem.